Gatinhos têm 7 vidas, mas se um problema no coração aparecer, muitas vezes as doenças cardíacas nos bichanos são difíceis de perceber. Hoje no quadro Mais Pet a gente vai falar sobre a saúde dos felinos. Mais Pet, oferecimento. Lavi, Clínica Veterinária. Seu pet em boas mãos sempre. Já vai mandando mensagem pra mim, tá? 43 999520380. Eu quero a foto do seu bichano aqui. Você tem gatinho, tem gatinha? Manda a foto pra mim. Pra falar sobre a saúde dos nossos animaizinhos, a gente vai conversar com ela, que é médica veterinária cardiologista, doutora Ana Paula Siviero. Tudo bom? Prazer recebê-la novamente. Prazer, muito obrigada. Eu não sabia que os gatinhos também podiam sofrer do coração. Sofrem e acaba sendo ainda mais difícil pra gente. É, por quê? Eu gostei muito de trazer esse tema pra vocês, porque muita gente não sabe. O gato, ele vem pro atendimento veterinário quando a gente já tá com uma doença cardíaca muito avançada. Então ele passa muitos anos com o coração afetado, sem demonstrar sinal nenhum, às vezes nem alteração pra gente ali no atendimento. E quando a gente tem problema clínico, sinais, geralmente não tem muito como intervir. Aí o prognóstico já é ruim. Então eles não têm nenhum sinal, tipo, por exemplo, que está tendo problema cardíaco, eles não dão indícios? Muito difícil dar indício pra gente. Às vezes não precisa ter nem alteração que a gente vá observar na consulta. Nem na consulta para o médico veterinário? Às vezes a gente não vê. Então é muito complicado porque entra naquela, né, de caçar pelo em ovo. Nesse caso, a gente precisa sempre procurar, desde cedo no gato, para ver se tem alguma coisa ali que a gente já possa tentar segurar a evolução. Existem raças de felinos que são mais predispostas a problemas cardíacos? Existem. Então, quando a gente fala de gato, a gente pensa principalmente numa doença que é da musculatura, da parede do coração, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Essa doença já tem mutações, é uma doença genética, tá? O gato nasce com esse gene aí, então ele vai desenvolver em algum momento. Raças que a gente já tem estudos com essas mutações. O Maine Coon, que é aquele gato grandão, gigante. O Persa e o Ragdoll. Que é aquele do olhinho azul, peludinho, lindo. Então, só que o que é importante a gente pensar? Na medicina humana, a gente tem isso também, tem essa doença. E a gente já tem umas 11 mutações conhecidas. E na veterinária, a gente tem 3. Então, tem muita coisa aí que a gente ainda não encontrou. Então, o vira-latinha não tá salvo também. Não? Até porque o vira-lata vem de misturas aí deles, né? Em algum momento aconteceu essa E às vezes a gente não sabe de qual raça que é, às vezes o cruzamento. Exatamente. Porque se você já sabe a raça, você já sabe que ele tem uma predisposição genética para isso, você já fica atento. Exato. Vamos investigar com mais afinco, mais a fundo. Mas e se você não tem, e aí? Como é que vai fazer? Não querendo encontrar, mas a gente precisa, mas né, poder... ter essa preocupação. Se eu tiver esse diagnóstico precoce de algum problema cardíaco, mesmo sendo algo assim congênito, é mais fácil de tratar? Sim, porque daí a gente pode já começar um tratamento para manter o coração ali estável e não deixar com que ele evolua, né? Então, a longo prazo, o coração ele cresce. O gato, não se sabe ainda o porquê, mas o gato ele consegue formar trombos dentro do coração, do átrio esquerdo. Como trombos, doutora? Trombos, né? A gente faz a coagulação ali dentro e forma os trombinhos, faz o tromboembolismo igual a gente. Igual no ser humano. E o que seria o tratamento? Daí, no caso, quando a gente já vê que tem alguma alteração cardíaca, vê que esse coração já tem algum aumento, a gente entra com um antiplaquetário. Eu quero evitar que tenha coagulação sanguínea ali, então eu vou evitar a formação de trombo. Que seria o mesmo, praticamente o mesmo remédio que a gente toma para afinar o sangue? Lógico, numa proporção adequada para o animal. Sim, nas dosagens específicas, né? Mas nesse propósito mesmo. Porque o pior problema dessas doenças no gato é que, formando esses trombos, a partir do momento que sai do coração, a gente pode ter um estrago. Eu posso ter morte súbita, eu posso ter AVC, né? Então, o quadro é muito grave pra gente. Quantos anos vive um gatinho? Olha, vou falar pra você, é o que eu escuto sempre, né? Mas eu ando atendendo cada vez gatos mais idosos, que bom. Então o pessoal tá cuidando bem. Atendi com 21 esses tempos atrás. 21 anos, doutora. O gato tem 7 vidas mesmo. Tem. E Meu Deus do céu. Se cuidar, vai longe. Que gostoso. Gente, eu quero ver o seu gatinho. Você tem gatinho? Quantos anos tem o seu gatinho? Me conta. 43 999520380. Será que gato tem 7 vidas mesmo?